Olá, aqui é a Juliane Furno para gravar mais um vídeo, esse em parceria com o Sindipetro Espírito Santo e aqui na sede da Federação Única dos Petroleiros. Antes de começar, só lembrar para você que não é inscrito que se inscreva aqui no nosso canal, deixe comentário, sugestão e agradecer quem é um apoiador aqui do canal, que já apoia essa iniciativa e sugerir para você que ainda não conhece, que clique aqui na descrição do vídeo e conheça o nosso programa de Apoia-se e assim você nos ajuda a partir de R$6 por mês a manter o nosso canal e a continuar difundindo essas nossas ideias. Vamos lá? O vídeo hoje é sobre as chamadas portas giratórias, que são práticas muito antigas nas estatais brasileiras, mas que nos últimos tempos ganhou um grande relevo e passou a ser uma prática vergonhosamente costumeira. Isso acontece quando um gerente ou diretor de alto escalão de uma empresa estatal, ou seja, que possui grandes poderes de decisão nessas companhias, sai dessa estatal para trabalhar numa empresa privada da mesma área que ele atuou e muitas vezes na empresa concorrente da empresa estatal que ele estava gerindo. Geralmente eles chegam a assumir altos cargos nessas empresas, como consultores, diretores, CEOs e etc. Isso é muito problemático por vários motivos, uma vez que há aqui vários conflitos de interesse nessas relações. E é exatamente isso que tem acontecido hoje na Petrobras. O tema ganhou mais relevo depois que o Adriano Pires foi cotado para assumir a presidência da Petrobras, só para contrariar os interesses do povo brasileiro, já que, enfim, né, o povo brasileiro clamava pela resolução do problema dos altos preços dos combustíveis, enquanto o Adriano Pires era aquele que mais bradava, né, ser um conhecido, inclusive defensor da política de preços, que hoje mantém o preço doméstico substancialmente mais elevado do que ele poderia ser, se caso a métrica fosse, por exemplo, ainda assim a geração de lucro, mas a geração de capacidade também de investimento e a cobertura de todos os custos de produção. O Adriano Pires é um consultor na área de petróleo e gás, ele está sempre aí na televisão falando sobre o que fazer nesse tema e, obviamente, falando isso do prisma do que querem as empresas que estão ali no seu cardápio de clientes da sua consultoria. A gente tem que defender a privatização de mais refinarias no Brasil, um mercado mais concorrencial e cada refinaria que faça a política que ela acha adequada. Você não pode estipular em lei qual vai ser a política que uma empresa que vai comprar a refinaria do Paraná. O Intercept, inclusive, chegou a mostrar que o Adriano Pires atuou junto ao Ministério de Minas e Energia com muito afinco na aprovação de uma lei que beneficiou a Comgás, uma empresa que, por coincidência, ele escreve muitos artigos favoráveis e que, olha só que engraçado, parece que ela também está na sua carteira de clientes. No mesmo episódio do Alexandre Pires, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, foi também escolhido para presidir o Conselho de Administração da Petrobras e ele também parece que está cheio desses conflitos de interesse. Pode isso, Arnaldo! Veja, ele é réu e é acusado num processo que estima que ele causou mais de 100 milhões de prejuízos ao fundo de pensão dos aposentados da Petrobras, a Petros. Esse dossiê, inclusive, sobre a dupla escolhida pelo governo Bolsonaro, chegou a assustar até o ministro de Minas e Energia. Bom, para evitar esse certo desconforto, ao invés de regulamentar a tal da porta giratória e impedir esse tipo de promiscuidade entre informações públicas e privadas, interesses da nação brasileira e de empreendimentos privados, o governo e a sua base aliada querem fazer, pasmem, o contrário, ou seja, mudar a lei para permitir que o conflito de interesses não seja mais conflito, mas que seja institucionalizado. Imagina, se fosse a esquerda fazendo isso, ou seja, o compliance ia pegar na hora, TCU, sei lá mais o que, iria logo tentar alguma artimanha, mas todo mundo, e aqui especialmente quando se trata do mercado, aí é muito mais complacente e a ideia então é mudar a regulamentação para que esses agentes possam atuar nas esferas públicas e privadas. Nesse caso, a porta giratória envolve dois problemas graves. Um deles é o acesso à informação,
e outro é o envolvimento de objetivos pessoais, empresariais. Vamos aqui a alguns exemplos. O Pedro Parente, né, depois de ser presidente da Petrobras, foi ser conselheiro do Conselho de Administração da Sul Petróleo, uma importadora, né, diz aqui no LinkedIn dele que ele atua ali desde 2020. O Roberto Castelo Branco, que foi o primeiro presidente da Petrobras no governo Bolsonaro, foi trabalhar na 3R Petróleo, empresa para o qual ele próprio vendeu campos de petróleo. Depois tem o caso do José Luiz Marcuso, que ele é ex-gerente executivo da Petrobras, ex-gerente da Unidade do Espírito Santo e atual gerente de ativo também da 3R Petróleo. Podemos citar também o Luiz Robério Ramos, também era gerente geral do Espírito Santo e agora é sócio da Undina Energia e Consultoria. Enfim, podemos citar mais vários outros casos. No caso, Pedro Parente também atuando na área de fertilizantes, depois de ter vendido as Fafens, enfim, né, uma série de promiscuidade, ou seja, eles vendem esses campos, são favorecidos com uma série de informações privilegiadas de investimento altíssimo e de longo prazo. O Taboada também, que era um gerente de exploração no Espírito Santo, também tinha acesso a informações importantes, hoje trabalha na ENP, ou seja, eles privatizam tudo que eles podem, ganham inclusive muito dinheiro, bonificações com isso, e aí depois eles vão trabalhar nessas empresas ou fundos que compraram aquilo que eles mesmos colocaram à venda. E o que faz isso ser mais escandaloso é que eles vendem ativos da Petrobras dizendo que na verdade é um bom negócio para a própria empresa. Eu vou tentar aqui dar um exemplo para vocês para tentar exemplificar o tamanho do absurdo. Imagina que você é o dono de uma cervejaria, né, e você contrata um trabalhador para ser o gerente da sua cervejaria. Aí o cara começa a se desfazer dos equipamentos da sua cervejaria para o seu concorrente. Para você tem que vender cerveja mais caro e aí arcar com prejuízo no seu fluxo de caixa. Não bastando isso, ele começa a indicar os seus funcionários para trabalhar nessa mesma cervejaria que é a sua concorrente. Aí no final de 2 anos, esse mesmo gerente que você contratou vai lá e passa a ser o gerente da cervejaria concorrente, né, com todas as informações, né, de marketing, acesso ao seu fluxo de caixa, às suas decisões de investimento do seu próprio negócio. E para finalizar aqui a cereja do bolo, que ainda não acabou, boa parte desses ativos que estão sendo vendidos são vendidos intermediados pelo BTG Pactual, banco fundado pelo Paulo Guedes. O BTG é um dos principais sócios da 3R Petróleo, por exemplo, que por sua vez está envolvida em mais vendas de ativos da Petrobras. A Eneva, que é outra empresa que também está envolvida em compra de poços de petróleo da Petrobras, o BTG tem 49% de participação nessa empresa. Não precisa aqui ser muito inteligente para ver que isso não se restringe também ao setor de petróleo, embora seja muito intensificado nessa área pelo seu caráter estratégico, mas em outro vídeo a gente pode também comentar sobre a porta giratória que envolve esses dois setores, que é particularmente a questão do Banco Central. Então, o que tem acontecido na Petrobras, para finalizar, é um grande esquema em que você vai apequenando, sucateando, se desfazendo de ativos fixos, de investimento, para que estes, inclusive agentes desse processo de venda, se beneficiem individualmente e também em termos empresariais, porque ao se desfazer e ao facilitar a venda desses ativos, eles vão trabalhar justamente nas empresas que compraram esses ativos com anuência ou com a participação assídua e veemente desses próprios sujeitos, né? E esse é o conceito de porta giratória, que é muito regulamentado em vários países, mas que aqui no Brasil não só é regulamentado, mas parece ser bastante incentivado na medida em que a própria legislação agora está sendo modificada para permitir esse processo. Né? Lembrem, inclusive no caso do Pedro Parente, né, foi o governo, foi a gestão onde foi implementada essa política de paridade do preço de importação. O Pedro Parente agora trabalha numa importadora, ou seja, a Petrobras naquele período ter, através da subutilização das suas refinarias e a precificação através de uma modalidade de importação que leva em consideração custos de importação que ela não tem, abriu precedentes para que a ANP cadastrasse 400 empresas importadoras de petróleo
que hoje disputam um mercado que anteriormente era um monopólio não de direito, mas de fato da Petrobras, e que hoje estão aí sob a atuação dessas empresas importadoras de petróleo, na qual Pedro Parentes é um dos principais conselheiros do Conselho de Administração. Então não é só um desmonte por motivos técnicos, mas tem muitos elementos aí de entrega do patrimônio da soberania brasileira que precisam também compor esse debate para que ele seja mais qualificado, porque está em jogo não só ativos patrimoniais, mas um projeto de nação que está sendo destruído. É isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo.